Você já entrou em um ambiente onde todo mundo para por um segundo só para olhar uma pessoa, sem entender exatamente o porquê? Sem saber o motivo? Elas só sentiram uma aura diferente? Não foi pelo cabelo, o cabelo dela parece comum, não foi pela roupa, ela não tá tão extravagante assim, nem parece querer chamar atenção, não foi pelo corpo, foi pela presença. E se você é um homem atento, você já deve ter percebido isso acontecendo alguma vez. Na faculdade, no trabalho, no ambiente social. Provavelmente com outro cara. Com alguém que nem era o mais bonito, nem o mais forte, nem o mais bem vestido. Mas que ele carregava algo raro com ele. Algo raro e muito valioso. O tipo de magnetismo que não se explica, se sente. Esse é o tipo de homem que entra mudo e sai gravado na memória das pessoas. O homem que não precisa ser notado, ele já é inevitável. O homem que não pede atenção, ele simplesmente recebe. O homem que não precisa se mostrar, porque ele já é visto. Ele não precisa falar que ele é bom. Ele simplesmente é. E se você está se perguntando como desenvolver essa aura absurda, se prepara. Porque a resposta não é leve. E ela não está nos lugares óbvios. Vocês sabem que quando se trata de conteúdo de comportamento humano, conquista, eu vou muito fundo. A única forma de você ser irresistível sem dizer uma palavra é quando o silêncio ao seu redor carrega mais energia que o barulho da maioria. Mas para que isso aconteça de verdade, você precisa entender que tudo é sobre presença. E eu não estou falando só de força e presença física, mas eu estou falando de presença energética, arquetípica, existencial. Na Grécia Antiga, isso era chamado de caris, né? Foi daí que veio a palavra carisma. É um tipo de graça magnética que os deuses concediam a certos homens. Mas hoje, com o que sabemos de neurociência, de psicologia, de linguagem não verbal e energia social, a gente pode afirmar que isso não é dom, nem um presente, uma dádiva dos deuses da Grécia. Isso é construção, cara. E ela começa com o mais invisível de todos os atributos, que é o domínio interno que a pessoa tem. Escuta, você nunca vai ser irresistível se o mundo interno, ou no caso, seu mundo interno, estiver em ruínas. A mulher percebe, a sala sente, o corpo entrega. Seu olhar treme, a sua voz falha, seus ombros pesa, o seu sorriso é inseguro e meio xoxo, e a sua energia vaza ansiedade. As pessoas sentem isso. Emoções negativas são passadas muito mais facilmente que emoções positivas. Agora, quando você está em paz com o que você é, quando você não está tentando parecer algo, quando você não está desejando a aprovação de ninguém, quando você está firme, leve, conectado, o silêncio ao seu redor se torna magnético. Uma pessoa assim, nos tempos de hoje, que são tempos sombrios, de pura dopamina barata e atenção, isso é extremamente irresistível. Por isso, homens que trabalham o seu interno, o invisível, o mental, o espiritual, se tornam homens extremamente raros. E tudo que é raro, como eu sempre falo, é valioso. E tudo que é valioso, como eu sempre falo, é desejado. Você quer se tornar alguém irresistível? De verdade. Você achou que ia ser raso esse conteúdo, né? Pelo amor de Deus, tá no canal do Feal, você não tá em qualquer canal aí não, cara. Pare de treinar só o físico. Treina o que a maioria abandona. Sua calma, sua densidade, sua contenção, seu autocontrole, sua linguagem silenciosa. Se você trabalhar esses pilares aqui, vai ser difícil te ignorar. Porque aqui tá a verdade que ninguém te contou e dificilmente alguém vai te contar, porque as pessoas nem sabem disso e não chegam nessa profundidade. O desejo nasce da tensão. E tensão nasce do contraste. Essa é a habilidade mais irresistível que tem. Contraste. Você quer chamar atenção como homem? Então seja o único que não está tentando. Você quer gerar curiosidade em uma mulher? Então seja aquele cara que observa mais do que fala. Você quer deixar alguém pensando em você por dias? Quer deixar alguém obcecado por você? Então fale com os olhos, com a pausa, com o silêncio confortável, com um sorriso de canto de boca, com intenção. Aquele silêncio que faz o outro se contorcer, enquanto você permanece inteiro, intacto, tranquilo,
porque você domina o seu poder interno. Isso não é técnica, cara, é presença. E presença não se ensaia. Presença se constrói com o tempo, com o valor, com quanto você estuda e se constrói. Quando você vive com padrão, quando você vive com rotinas firmes, quando você não se contamina com o caos do mundo e do ambiente, quando você não cede ao imediatismo de responder tudo, reagir a tudo, provar que você é o cara a todo momento, quando você se torna de fato um homem difícil de acessar, porque você é valioso, seu tempo é valioso, seu tempo vale dinheiro, você se torna extremamente irresistível. Não é ser inacessível à força. Eu não vou responder para parecer fodão. É ser seletivo por natureza. É carregar um mundo tão rico por dentro que você não precisa gritar por fora. E é aqui que entra uma das chaves mais brutais que poucas pessoas e poucos homens entendem. Você não vai encontrar isso em nenhum vídeo da gringa, muito menos aqui no Brasil, que é patético o conteúdo desse tipo aqui no Brasil. A sua voz, ela tem poder. A sua voz só tem poder se o seu silêncio tiver peso. Se você fala demais, nada que você diz tem valor. Agora, se você é o tipo de homem que quando entra em silêncio, o ambiente muda, tudo que você diz carrega uma força. Você entende? Você pode até dizer bom dia. E a pessoa vai lembrar disso o dia inteiro. Porque você que falou bom dia para ela. A pessoa valiosa. Porque você disse com energia, com olhar, com densidade, com a pausa certa, com o corpo inteiro, com a alma, cara. Isso é sedução. Isso é conquista. Isso é presença. Isso é magnetismo real. E agora talvez você esteja se perguntando, mas como que eu construo isso, Fezão? Como que eu passo de um cara comum para esse tipo de homem que silencia o ambiente sem precisar dizer uma palavra? Ok, vamos lá, vocês querem profundidade? Então eu vou entregar. E aqui eu vou te contar algo que eu nunca falei em público de verdade. A única forma de você construir isso com profundidade real é dominando o tempo. O homem irresistível, ele não tem pressa. Ele não fala antes da hora. Ele não fala antes da hora. Ele não se entrega antes da hora. Ele não reage antes de observar. Ele não age sem calcular o peso da sua energia. Você vive se precipitando porque você está sempre desesperado por validação. E a sua pressa gera nervosismo. Você quer sempre mostrar que é interessante. Você quer sempre mostrar que é seguro. Você quer sempre mostrar que tem valor. E quanto mais você tenta mostrar, menos as pessoas sentem. Quanto mais você entrega ou se entrega rápido demais, menos as pessoas desejam. Porque o desejo só cresce onde há tempo, tensão e contraste. Tempo, tensão e contraste. Você quer ser irresistível, então aprenda a se conter. Aprenda a ser misterioso. Não por estratégia, mas por verdade. Porque você é tão completo, mas tão completo, que você não precisa se revelar de uma vez só por desespero para manter aquela pessoa. Você deixa que as pessoas de verdade, as pessoas que realmente querem você, descubram aos poucos. Afinal, você nem conhece a outra pessoa direito. Você deixa que elas queiram saber mais de você. Deixa que elas te procurem também. Deixa que elas te sintam também. Esse é o poder. Esse é o jogo real. E esse é o tipo de sedução que você não aprende num vídeo na internet. Ainda mais esse tipo de tema que hoje no Brasil é muito, muito fraquinho. Esse é o tipo de sedução que começa no olhar, cara, e termina com o corpo inteiro querendo você. E a pessoa não entende o porquê. Se você quer dominar esse poder, se você quer aprender como ser lembrado com um simples oi, se você quer saber como você pode conquistar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em menos de 60 segundos, sem você precisar falar muito, sem se mostrar demais, só usando os gatilhos certos, a energia certa, o olhar certo e a presença certa, eu vou te recomendar uma coisa.
mas você precisa se comprometer. Eu preciso que você clique no primeiro link da descrição. E esse link vai te dar acesso ao Manual Proibido. O Manual Proibido é um conteúdo mais proibido e poderoso que eu já criei até hoje. Inclusive, use com muito cuidado. O Manual Proibido é literalmente o passo a passo para você conquistar qualquer pessoa em 60 segundos. Não é um curso, muito menos um livrinho qualquer. É uma arma. São os segredos da atenção rápida, os segredos da psicologia da atração, da conexão profunda, da comunicação silenciosa e dos rituais sociais que fazem qualquer pessoa te notar, te ouvir e te querer, sem você precisar forçar nada, de forma 100% natural. Você vai aprender a ser o tipo de homem que tem presença, carisma, uma dádiva dos deuses. Vai transformar um simples oi em uma marca inesquecível. Você vai entender o que faz uma mulher pensar em você por dias, depois de uma única conversa. E mais importante, você vai parar também de tentar e começar a emanar essa aura poderosa. Lembrando que esse manual aqui, ele não é para qualquer um, tá? E não é para curioso também. É para quem cansou de ser ignorado, para quem sabe que tem algo dentro de si, mas ainda não aprendeu a mostrar, a ativar isso. É para você que nunca mais quer sofrer por ninguém, ou sofrer por rejeição, ou sofrer por se sentir invisível. Tá na hora de aprender a arte da sedução e a arte da conquista. Clica no primeiro link da descrição e começa hoje, porque enquanto os outros aprendem frasezinha pronta, você vai dominar o jogo invisível. E conquistar qualquer pessoa em 60 segundos não é fácil, mas é simples. Só precisa apertar os botões certos. Como eu disse, atração não é uma escolha. E quando eu falo desse conteúdo, eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês. Agora, eu, Fê Alves, vou voltar a falar mais de conquista para vocês de forma profunda. Muita gente comentou no outro vídeo, né, sobre conquista que eu fiz de forma muito profunda, o quanto que eu amadureci e voltei a falar disso. E eu queria desabafar aqui com vocês no final desse vídeo. E se você ficou até o final, provavelmente você é um cara de valor que merece escutar isso, porque é o meu público, é um cara que me acompanha, que se inspira em mim ou que me vê como um mentor de relacionamento. Eu preciso te falar que eu vou voltar a falar de conquista. Porque eu entendi a parte mais profunda da conquista e da sedução. Algo que vai muito além de cantadinha, frase pronta, ou técnicazinha da escassez, ou de não sei das quantas para conquistar a menininha. Eu entendi que o verdadeiro poder da conquista é ser uma pessoa encantadora. Uma pessoa que encanta. Uma pessoa que sabe se posicionar no mundo. Uma pessoa que sabe quebrar barreiras. Que sabe romper as barreiras das pessoas, fazendo todo mundo confiar nela e, principalmente, entendendo o mundo de uma forma diferente. Eu quero trazer mais a profundidade que eu conquistei depois de 8 anos estudando sobre conquista. Eu parei de falar de conquista, porque eu estava cansado desse mercado. Confesso, tudo é um mercado. Vamos ser sinceros. Não é só sobre eu fazer o vídeo que eu quero fazer. Sedução foi o conteúdo que mudou minha vida, mas se eu entro e ensino o conteúdo e eu começo a dar de cara com muito homem esquisito, muito homem tóxico, muita gente estranha, isso começa a pesar pra mim, sabe? Imagina, cara, eu tenho 28 anos de idade. Eu tenho minha mulher hoje, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ser um homem de família. E eu tava estudando sobre comunicação, tava me desenvolvendo em várias áreas da vida, me tornando um homem completo, sabe? Que hoje não se diz mais especialista só em relacionamento, mas especialista em comportamento humano, porque foi o conteúdo que eu dediquei minha vida a estudar. Imagina você estudando isso por anos. E quando você abre uma caixinha de pergunta no Instagram, a pergunta é: Fê, como que eu pego a menininha do não sei o quê? Caralho, eu não sou esse cara. Eu tenho muito mais conhecimento do que falar: Fê, como que eu pego a menina da faculdade, da escola, do trabalho? Que se foda. Porra, eu sou muito mais que isso. Então esse foi o primeiro motivo. Eu só estava cansado de responder as mesmas perguntas e perguntas, na maioria das vezes, superficiais. Mas depois eu parei de culpar o público e eu comecei a me culpar. Cara, se eu tô recebendo perguntas superficiais de pessoas superficiais, quer dizer que o meu conteúdo é superficial.
Eu sempre, na época que eu ensinava sedução, eu realmente vivia aquela merda. Eu era um cara que me tornei por muito tempo muito vazio com relação à mulher, porque o meu trabalho era conversar com mulher. E eu senti que eu entrei num mundo onde eu tinha o tempo inteiro que me provar, que eu pegava gente pra mostrar que eu era bom no meu trabalho. Tipo assim, que merda de vida vazia da porra. Eu comecei a ver que meu mundo tava girando em torno de mulher pra provar pra não sei o que eu pego mulher. Eu comecei a ver que um monte de gente, eu tava competindo com um bando de marmanjo inseguro que aprendeu sedução e agora fala que tem a melhor técnica pra conquistar a mulher. Eu tava competindo com um bando de marmanjo que se diz especialista em sedução e sabe, que não cresceu, cara. Eu não queria essa merda, cara. Que bosta, eu não quero ser colocado no mesmo pacote que esses caras. Eu sou empresário hoje, eu manjo de comportamento humano, eu fui pra fora estudar cursos e cursos de especialistas e autores de livros que, sabe, não faz mais sentido. Já fiz o curso do Dale Carnegie, já fiz o curso do Joe Navarro, já fiz vários cursos que me tornaram um homem completo e eu tô competindo com esse bando de criança insegura, frustrada, crescidinhas, com barba na cara. Não, cara, não quero isso. E aí eu saí, cara, porque eu sempre achei esse nicho meio tóxico, né? Além de ter esses marmanjos com quem eu era comparado, porque eu tava naquele nicho, também tinha o fato de que você sempre esbarra numa red pill, numa black pill, num incel da vida, que é um bando de doente que tem muito problema interno e que acaba respingando em você. Os caras vão te ver e vão tentar de tudo pra te afetar e te derrubar. Então eu não queria mais ser esse cara, sabe? Eu não queria ser mais o cara que eu tinha que provar alguma coisa pra alguém e que qualquer coisinha, as pessoas, homens frustrados e que tinham uma raiva de mim inexplicável, não sei porquê, tentavam me derrubar a todo momento. Então, cara, quer saber? Que se foda, pode pegar a mulher aí pra vocês, e vocês são os pegadores do caralho, eu não sou porra nenhuma, me deixa quieto, eu não pego ninguém, eu sou virgem, por favor, me deixa em paz, tá? Eu sou blue pill, eu sou a merda que você quiser, só por favor, não me relaciona com essa bosta desse mercado, tá? Porque só tem gente patética. Então eu queria, tá? Deixa, eles são os pegadores, eles pegam capa de revista, eles são incríveis, eu sou um bosta, tá? Por favor, não me compare com esses caras. Então eu entrei muito nessa vibe. Nossa, pelo amor de Deus, credo, sai daqui, eu sou um cara... Pô, meu pai investiu muito na minha educação, me ensinou muito em casa, muitos valores. E meu pai era um cara muito confiante, acho que foi o cara mais alfa que eu já conheci na minha vida. O cara que mais já pegou mulher na minha vida era meu pai, cara. Meu pai era absurdo. E meu pai nunca quis se provar, meu pai nunca falou de mulher, nunca falou eu sou cara, eu sou pica, nunca bateu meu... Cara, meu pai era zica, tá ligado? E ele sempre foi o cara que pegou mulher pra caralho e nunca falou um A, sacou? Então eu sempre me espelhei no meu pai, assim. A sedução é um jogo sutil, conquista é um jogo sutil. É um jogo de quem come quieto, é um jogo de quem, sabe, joga por debaixo dos panos e sempre é muito humilde. Meu pai sempre foi muito humilde. Ele nunca se gabou de nada, ele nunca falou que ele era o foda, sabe? Isso é muito foda. Então eu quis me afastar. Mas depois de muito tempo estudando, chegou a hora de voltar. Mas voltar com a minha profundidade. Eu vou continuar falando de desenvolvimento masculino e desenvolvimento pessoal. Vou continuar falando de comportamento humano, que eu amo. Vou continuar falando de comunicação. Mas eu vou falar da minha área. Da área que eu sou apaixonado. Que é relacionamento e conquista. Ensinando homens e mulheres. A verdadeira arte do encantamento. Só que dessa vez, de forma mais madura. De forma mais profunda. Do jeitinho que o Fê tá hoje. Então não me compare com o seu coach. Red Pill ou Pua, sei lá que merda que você chama. Por favor, eu não sou esse cara, tá? Só sou um cara normal. Que não pega ninguém, é virgem, mas que estudou muito sobre isso. Tá bom? Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Se você quer ter acesso ao Manual Proibido, conteúdo de verdade de conquista, sem papinho, sem historinha minha, eu não quero contar minha história pra você. Quem me conhece sabe minha história, e quem não conhece tá tudo bem. Aos poucos a gente vai contando de novo. Esse livro é pura técnica, tá? Pura técnica e é bem profundo, bem complexo. Não só leia ele, mas estude ele, porque é um livro que tem conteúdos, técnicas que podem verdadeiramente mudar a sua vida em todos os âmbitos, pessoal, profissional e amorosa. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.